E para quem está assistindo online, seja bem-vindo à nossa casa. Se você estiver passando por Volta Redonda algum dia, venha nos fazer uma visita, eu te prometo que a gente vai te fazer se sentir em casa também, tá bom? Bom, eu quero começar com uma ilustração bem rápida que aconteceu comigo durante a semana e eu acho que pode servir para encorajar cada um de vocês aqui. A ilustração é a seguinte: eu estava conversando com a minha esposa essa semana e ela falou assim: você já notou que no mundo a gente tem eras, fases? Aí ela falou assim: antes da eletricidade o mundo era de um jeito. Quem consegue perceber isso? Óbvio que ninguém aqui viveu num tempo onde não tinha luz, mas antes da eletricidade as pessoas dormiam mais cedo, tudo mudou, os hábitos das pessoas todos mudaram por causa da eletricidade. Quando o cara descobriu como é que fazia para ligar essa lâmpada aqui, o mundo era um antes da eletricidade e um depois da eletricidade. Você consegue concordar com isso? Faz toda a diferença. Daí depois veio uma outra era, me parece que essa outra era também transformou a maneira que a gente faz as coisas. A era da internet. O mundo era um antes da internet e o outro antes da internet. Os pais de crianças pequenas que o digam, né? As crianças já estão ali no telefone, já aprendendo a mexer com o telefone, porque o mundo era um antes e se tornou outro depois. A maneira da gente fazer compra, a maneira da gente avaliar as coisas, consumir conteúdo, tudo mudou. E aí tem algumas pessoas dizendo que o mundo mudou e agora foi dividido em outra era. A era antes do corona e a era depois do corona. Não sei se você consegue concordar com isso. Eu acredito que as coisas ainda vão voltar mais para o normal do que o que a gente imagina, principalmente no Brasil, mas isso é uma questão de opinião. Mas muitas pessoas acreditam que o mundo era um antes e um depois do corona. E eu fiquei pensando nisso durante a semana e falei: eu tenho uma outra era que ninguém citou aí. É a era da cruz. O mundo era um antes da cruz e depois da cruz ele se tornou outro. Só os crentes entenderam. O mundo era um antes da cruz e depois da cruz ele é outro mundo. Porque antes da cruz era condenação, era sofrimento, era morte, era dor. Depois da cruz é graça, perdão, salvação. Você consegue entender? Então quando a gente se reúne na igreja, às vezes o pessoal fica assim: poxa, mas eu vou na igreja fazer o quê? A gente vai na igreja celebrar o mundo pós-cruz. É isso que a gente vem fazer na igreja, celebrar um mundo pós-cruz. Você não vem na igreja para se converter, a igreja não converte ninguém. A mensagem que vai ser pregada aqui, você pode ouvir em qualquer lugar, mas a gente celebra junto porque a gente tem um entendimento do mundo pós-cruz. A gente tem um entendimento que nós éramos pecadores, não merecíamos nada disso, mas Jesus, quando morre na cruz e ganha a vida para nós, ele fala: agora vocês têm outra vida, vocês não são daqui. Aí a gente começa a entender essas coisas. Então é isso que a gente vem fazer na igreja, e é isso que a gente vai fazer aqui hoje. É isso que a gente vai fazer com quem está assistindo online. Se você estiver aí no conforto da sua casa, é isso que a gente vai tentar fazer hoje. Então eu quero te convidar para, enquanto a gente orar, você, não sei se incorporar é a palavra certa, mas trazer para o seu espírito esse sentimento de que nós estamos celebrando a era pós-cruz, que começou 2000 anos atrás e só termina quando ele voltar para nos buscar. Amém? Aí a gente vai ver completamente tudo que a gente precisa ver, vamos estar no reino junto com Jesus, é outra história. Vamos orar então? Se você quiser ficar de pé, a gente vai cantar algumas canções. Para quem está em casa, a gente vai ter um período de oração que vai aparecer aí na sua tela. E aí depois dessas canções, a gente volta com a palavra de Deus, com a pregação da palavra de Deus, e eu espero que seja edificante para todos nós aqui. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela oportunidade de te adorar, de te louvar. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Te agradecemos porque hoje a gente pode se lembrar do sacrifício que o seu Filho fez na cruz e nos alegrarmos, porque logo depois desse sacrifício nós recebemos vida e até hoje nós vivemos a consequência desse sacrifício. Que esse louvor e que esse culto e que essa oração e que tudo que nós fazemos aqui seja para a honra e glória do seu nome. Se há alguém entre nós que ainda não te conhece como Salvador, que hoje seja a noite em que o Senhor se apresenta para eles e que eles se rendam aos seus pés. Que hoje seja uma noite de rendição, de salvação, de transformação. E se a sua igreja se encontra presente e todos já são crentes no nome do Senhor Jesus, que nós possamos celebrar de maneira alegre, de maneira vitoriosa, para cantar louvores ao seu nome, Pai. Por isso nós te agradecemos, te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque só o seu Filho Jesus é digno, porque Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que venceu a morte, que não foi detido e que nos deu vida. E nós te agradecemos por isso, ó Pai. Muito obrigado, no nome dEle nós oramos. E quem concorda diz: amém.
tudo isso aqui foi preparado para que você possa se sentir em casa. E a capela é uma família. E eu espero que você queira fazer parte dessa família junto com a gente. Você que está nos assistindo online, seja bem-vindo também. Espero que você queira fazer parte dessa família. Espero que você um dia possa vir nos visitar, se sentir em casa. Fique à vontade aí também. Eu acredito que hoje, durante essa noite, nós vamos aprender muito. Estamos numa série onde é a 4ª semana que vamos estar falando sobre as falas de Jesus, que Jesus disse na cruz. Hoje é a 4ª frase e a cada semana tem sido um aprendizado, tem sido muito bom. Mas eu quero dizer para você que está nos visitando pela primeira vez, eu quero te dizer que tem um presente para você. Existe um cartãozinho dentro dessa bolsinha que eu vou combinar uma coisa com você. A maioria das pessoas que estão nos visitando pela primeira vez fica com vergonha de preencher esse cartãozinho. Não fica com vergonha, não. A gente não vai ficar te mandando um monte de mensagem, spam, nada disso. A gente só quer te conhecer um pouquinho mais e te explicar um pouquinho como funciona a família Capela, como funciona a nossa igreja. E você que está nos assistindo online, você só vai ganhar se você vier aqui. Então fica a dica, se você ficou curioso, venha um dia aqui para poder receber um presente da família Capela. Nós temos toda semana grupos de conexão, falando um pouquinho da nossa estrutura, né? Nós temos toda semana grupos de conexão. Esses grupos acontecem presencialmente, claro que com todo o cuidado, distanciamento social. A gente ainda precisa estar tomando esse cuidado, mas nós temos grupo de conexão segunda, quarta e sexta. Então, se você ficou interessado, se você ainda não faz parte de um grupo de conexão, fique à vontade, participe de um, porque é muito bom. Fernanda, o que a gente faz no grupo de conexão? Olha, o grupo de conexão é um lugar onde a gente consegue ficar mais próximo, onde a gente consegue ter mais intimidade. O domingo... Oi? Isso, fala mal do Pedro. Dizem que o grupo de conexão é para falar mal do Pedro. Mentira. Mas dizem que o grupo de conexão, ele é algo que a gente fica mais à vontade. Todo final de culto, a gente sempre começa, o Pedro sempre deixa uma pergunta na nossa cabeça. Todo pregador que vocês verem aqui vai sempre deixar uma pergunta. E o grupo de conexão serve para isso. Para você esclarecer suas dúvidas, para você ter mais intimidade com os irmãos. E quando chegar domingo, a gente se encontrar aqui. Ter esse momento gostoso de comunhão, de estarmos juntos, podendo celebrar tudo que a gente aprendeu durante a semana. Então, se você ainda não faz parte de um grupo de conexão, eu espero que você faça. Nós temos aqui toda quinta-feira reunião de oração. Se você ainda não teve a oportunidade de vir, eu quero te dizer, venha, porque é muito bom. A gente sabe que orar dá certo. Quem aqui já teve experiência com oração? Eu já tive. Você pode orar na sua casa, você tem essa oportunidade, claro, é muito bom. Mas aqui na quinta-feira é o momento em que nós tiramos para poder orar pelos pedidos de oração, para a gente poder orar por motivos específicos. Então, se você quiser, vem estar conosco na quinta-feira, tá? A Regilane também pediu para avisar que nós estamos tendo aqui todo sábado o curso bíblico. A gente está aprendendo sobre a história da igreja. Se você ainda não entrou nessa turma e quiser entrar, até sábado agora ainda dá tempo, né, Rê? A gente vai começar agora um novo assunto e acredito que isso está sendo muito rico e um aprendizado para nós. Então, se você quiser, venha, porque você vai ser muito bem-vindo. Todo sábado, às 16 horas. É de 16 até às 18 horas, tá bom? Não esqueçam, tá, visitantes, por favor, de preencher o seu cartão. A gente tem também ali um cartãozinho que o Pedro fala que isso aqui é uma pegadinha, né? Que você pode entregar para alguém e aí a pessoa fica curiosa. O que é igreja para quem não gosta de igreja? Joga ali, principalmente no caixa de supermercado, né, Pedro? É a estratégia dele. Se você tiver outra, depois me conta que eu também quero fazer, porque eu já fiz uma vez no caixa de supermercado
e a operadora de caixa realmente me deu atenção para poder. O que quer dizer isso? Então, leve um cartãozinho, convide, volte no próximo domingo com alguém, porque você é muito bem-vindo aqui nessa família. Amém? Agora eu queria falar com você sobre as nossas contribuições. Vocês estão vendo que semana passada eu até falei com o pessoal que estava aqui. Eu falei, gente, dá uma olhadinha. Quem não está vindo pela primeira vez e quem já vem alguns domingos, dá uma olhadinha ao seu redor. Olhem aí para o redor. Vocês estão vendo como que a nossa casa está mudando? E para melhor? Estão vendo que aqui, ó, o ar-condicionado já está no lugar. Posso ouvir um glória a Deus, aleluia? E hoje ainda está fresquinho, né? Mas o ar já está aqui no lugar. Em nome de Jesus, segunda-feira vai ser instalado. Para domingo a gente já está aqui, tudo no geladinho. E por isso a sua contribuição é muito importante. Eu espero que a cada domingo, eu espero que a cada tempo a gente consiga fazer mais. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Se você tem necessidade, conte conosco. Amém? A família Capela está aqui justamente para poder suprir a necessidade dos irmãos, para poder estar ajudando. Se você conhece alguém que precisa, pode falar com a gente, conta com a gente, porque a gente está aqui para isso. Agora, se você tem abundância, exerça a sua generosidade, porque isso daqui só funciona com a sua generosidade. Amém? Aquilo que for proposto realmente no seu coração. O Pedro, semana passada, falou sobre fidelidade e generosidade. Eu não quero a sua fidelidade, tá? Eu não quero a sua fidelidade. A gente quer a sua generosidade. O que você puder e o que você quiser contribuir com a nossa família para que essa casa ela continue ficando cada vez mais bonita, ela realmente cumpra o propósito no qual ela existe, que é ajudar as pessoas, que é existirem projetos sociais, faça, porque vai ser muito bem-vindo para nós, amém? Vocês têm alguns meios de poder estar contribuindo, que é aqui escaneando. Eu não sei se é escaneando que fala não, tá, gente? Eu acho que é lendo, né, esse QR Code, tanto do Nubank quanto do PicPay. A caixa mudou de lugar, estava aqui, agora ela está ali no meio. Então, se você quiser, coloque a sua contribuição ali. Tem a maquininha ali atrás, com a Gabi. E vai ser muito bom. Vou dar um tempinho para vocês de 2 minutos, então se você quiser e puder, pode vir contribuir, amém? Deus abençoe vocês. A gente está na série das 7 falas de Jesus na cruz. Hoje é a 4ª semana. E a cada semana a gente tem tido um pregador diferente. Quem já estava enjoado da cara do Pedro aí, tá dando para dar uma diversidade no negócio, né? E tem sido bênção. A cada semana um pregador diferente. E hoje nós vamos trazer um pregador diferente. O Pedro. A gente deu essa moral para ele, deixou ele trazer uma mensagem numa dessas séries. E hoje ele vai trazer para a gente essa mensagem que eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas. E aí eu queria estar orando pela vida dele, assim como ele faz com a gente quando é a gente que está trazendo as mensagens aqui, eu vou fazer com ele para que o Senhor possa abençoá-lo em nome de Jesus. Então vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar nessa noite, queremos te agradecer pela vida do Pedro, te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Deus, de estarmos aqui podendo exercer tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, podendo exercer o nosso amor, que nós vimos que é o maior dom que o Senhor pôde ter nos dado, Senhor, que sem Ele de nada serviria. Então, Pai, muito obrigada, Senhor. Hoje, a 4ª semana, eu quero te pedir, Deus, abençoe o Pedro, Senhor, com essa mensagem, que ele possa ser usado pelo Senhor para falar conosco e que essa mensagem possa mesmo fazer toda a diferença nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom. Muito bom. Boa noite. Mais uma vez, a paz do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Vocês me prenderam 4 semanas, hoje eu estou esperando os pentecostal, porque eu estou preso já. Aí, agora sim. Muito bom, muito bom. Bom, para quem
eu não tive a oportunidade de falar oi, né? Seja bem-vindo. Eu sei que às vezes a gente chega um pouquinho atrasado, mas seja bem-vindo à nossa casa. Espero que você já esteja tendo uma ótima experiência. Espero que você volte, né? Como a Fernanda falou, não deixa de passar ali na sala, pegar o seu kit de visitante, experimentar o ar-condicionado. É uma prévia, né? Ali dentro tem um ar-condicionado ligado, então é uma prévia de como vai ser aqui dentro. Tá todo mundo bem? Tô sentindo vocês meio calmos demais. É feriado? Pô, já não bastasse negócio de corona, tem feriado no Brasil até hoje. Não é possível. Não sabia que era feriado não. Que feriado é hoje? Ah, já foi, o pessoal viajou. Aí o pessoal, quem voltou da viagem, tá... Entendi. É porque eu vivo a mil, não sabia que estava tendo feriado. Bom, hoje, como a Fernanda falou, a gente vai continuar a nossa série. Nós estamos numa série de mensagens. O nosso planejamento é que a gente tenha 7 mensagens sobre as falas de Jesus na cruz. São 7 falas e hoje nós estamos na 4ª. Relaxa que as crianças aqui é normal. Hoje nós estamos na 4ª mensagem e o meu objetivo é falar sobre o sentimento de abandono. Esse é o meu objetivo. A gente já falou nas primeiras mensagens, né, na primeira mensagem que a Regilane pregou, na verdade, ela falou sobre perdão. Se você não assistiu ainda, te aconselho a dar uma olhada no YouTube, youtube.com/capelachurch. Ela falou sobre perdão. Na segunda mensagem, o Washington falou sobre salvação, quando Jesus conversa ali com os ladrões na cruz. E na última mensagem, o Hugo falou sobre cuidado. E hoje eu quero falar sobre esse sentimento de abandono. A passagem que eu vou ler, na verdade, vocês já devem ter reparado que todas as passagens das falas na cruz acontecem mais ou menos no mesmo lugar. Seja em qualquer um dos evangelhos onde elas acontecem mais ou menos no mesmo lugar, mais ou menos na mesma hora. E o meu objetivo hoje, grava bem o que eu vou te falar. Meu objetivo hoje não é responder nada. Meu objetivo hoje é criar perguntas. Meu objetivo hoje não é resolver o texto que a gente vai ler. Meu objetivo é só olhar para esse texto e contemplar o que aconteceu ali. Então hoje, se tem uma oportunidade da gente sair daqui com dúvida, é hoje. Para você poder discutir no seu grupo de conexão. Diz a lenda, não sei se você conhece essa lenda, mas diz a lenda que os rabinos, os mestres judeus, eles... As crianças hoje estão... Não tem problema. O esforço... Por isso que a gente fala assim, eu vou fazer uma observação que eu sempre faço quando as mães ficam desconcertadas com as crianças chorando. Não se preocupe com seus filhos chorando. Porque quando a gente está reunindo em casa, eles não choram também? Então, se aqui é a nossa casa, então a gente tem que ficar à vontade com as crianças chorando. Ninguém vai te discriminar porque seus filhos estão chorando. Fica à vontade. Se você quiser ficar na salinha com ar-condicionado, ficar aqui dentro, onde você quiser ficar, a gente vai se virar para prestar atenção. Pode ficar à vontade no nosso meio, tá bom, mãe? Não se preocupe com o choro dos seus filhos. Bom, eu estava contando sobre a lenda dos rabinos, né? Os rabinos, eles tinham uma lenda que eles nunca respondiam nada com respostas absolutas. Era sempre uma resposta com uma outra pergunta. Então a pessoa chegava para... Diz a lenda que um estudante chegou para um rabino e falou assim: mestre, por que vocês só respondem perguntas com outras perguntas? E aí ele virou e falou assim: por que não? E hoje mais ou menos isso é o que eu quero fazer. Continuar respondendo algumas coisas com mais perguntas. A fala que a gente vai explorar é quando Jesus diz: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Todo mundo aqui na sua leitura bíblica já deve ter passado por essa passagem. Se você já é cristão, você já deve ter lido isso, quando Jesus na cruz clama a Deus e diz: por que você me abandonou? Mas ao invés da gente abrir esse texto e tentar explorar o que está escrito no texto, eu quero, já que a gente está no meio dessa série, tentar trazer à memória essa cena da crucificação e o que aconteceu ali. E aí, a partir disso, a gente discutiu algumas coisas. Esse sentimento de abandono que Jesus teve, muito provavelmente começou muito antes do momento da crucificação dele. O momento da crucificação talvez seja o ápice da dor e do sofrimento de Jesus. Mas o sofrimento psicológico, emocional, físico de Jesus começa muito provavelmente quando Judas, um dos seus amigos, um dos seus discípulos, se apresenta no jardim e aí, com um beijo, o saúda e traz Jesus. Ali, muito provavelmente, enquanto Jesus orava, que pergunta a Judas: amigo, o que você veio fazer aqui? Ele começa a perceber já a traição de Judas. Talvez o sentimento de abandono que Jesus experimenta na cruz tenha começado
antes até de Judas o trair. Na ceia, na mesa, quando eles estão comendo, ele vira para Judas e fala: faz rápido aquilo que você tem que fazer. E Judas se retira. Jesus já sabia que ele ia traí-lo e os discípulos ficam ali perdidos. Ali cai a ficha de Jesus, muito provavelmente começa todo esse sofrimento. E o sofrimento passa por várias etapas, como nós vimos aqui, e vamos continuar vendo nessa série. Logo depois dele ter sido capturado e sido preso, ele é colocado de frente do imperador, e o imperador questiona a autoridade de Jesus. Você é mesmo o rei que eles dizem que você é? E aí Jesus resiste, sem revidar, e ele passa por todo esse sofrimento. Logo depois disso, por causa do festival que estava acontecendo, não sei se você conhece a história do povo de Israel, mas durante o período que Jesus foi preso, o período da Páscoa, acontecia uma certa festividade onde o povo de Israel libertava um criminoso. E aí ali Jesus é colocado numa escada, muito provavelmente, de frente com o povo, e o imperador pede para eles escolherem quem vocês querem libertar, Jesus ou um outro criminoso chamado Barrabás. E aí ali Jesus, depois de já ter sido humilhado, açoitado, espancado, já fraco, debilitado, já desidratado, tudo que você pode imaginar, ele se depara com a multidão, a mesma multidão que ele vai pedir para Deus perdoar, ele se depara com a multidão, e a multidão escolhe Barrabás e pede para crucificar Jesus. Jesus volta para dentro da cela, mais um período, mais humilhação, mais espancamento, mais chicotes, mais cuspe na cara, mais sofrimento psicológico, mais pressão, mais o sentimento de estar afastado de Deus, até que chega o dia da crucificação. Jesus, mais uma vez, já sem força, é colocado ou pregado ou pendurado em um pedaço de madeira, um tronco de árvore, e ele não tem nem força para carregar a sua própria cruz. No Evangelho de Lucas, se eu não me engano, quando a gente lê a história, aparece um outro andarilho e ele é forçado a carregar a cruz de Jesus porque Jesus não consegue carregar a própria cruz. Curiosidade que hoje o caminho que Jesus passou é chamado de Via Dolorosa. Coincidência nenhuma. Jesus termina todo esse trajeto com sede, porque ele também clama na cruz, a gente vai falar sobre isso na semana que vem. Ele clama na cruz dizendo: eu tenho sede, já desidratado, já totalmente desfalecido. Alguns relatórios dizem que não era possível identificar Jesus quando Jesus estava na cruz. De tão espancado, humilhado, rasgado que ele estava. Uma coroa de espinhos na cabeça, uma placa de humilhação dizendo que ele era o rei dos judeus, mas na verdade não conseguiu se livrar. Ele chega no pé da montanha onde ele vai ser crucificado, numa montanha chamada Caveira ou Gólgota no nome original. E aí Jesus, deitado, sente ali a dor física, que representava toda a dor psicológica e emocional que ele já passava. Os pregos são fincados nos seus punhos e nos seus pés. E aí, sem reclamar, ele é levantado naquela cruz, o outro pedaço vertical da cruz é colocado. E aí dizem alguns estudiosos que Jesus, depois de ter sido chicoteado com aquele chicote com pregos na ponta, as costas já em carne viva e o sangue já coagulando, debaixo do sol, o sangue forma uma crosta que cola as costas de Jesus na cruz. E aí ele é levantado, exposto no sol, e naquele momento, talvez no último fôlego dele, ele grita: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Quando a gente lê, a gente não percebe o que estava acontecendo, mas é muito provável que Jesus, no último fôlego dele, porque ao ser crucificado, a morte de crucificação era uma morte por asfixia. Então, quando os ossos já quebrados, o que não aconteceu com Jesus, pressionavam o pulmão, você não conseguia respirar e aos poucos você ia morrendo asfixiado. E aí Jesus dá o seu último esforço e um brado. Na verdade, Jesus grita, e há uma razão pela qual Jesus grita. Eu não vou gritar aqui porque eu não quero assustar as crianças, mas Jesus dá um grito muito alto. Um grito que é capaz de ser ouvido pela multidão que está lá embaixo da montanha. E ali acontecem algumas coisas, alguns cenários são possíveis que a gente não consegue entender. Se você ler a sua Bíblia com detalhe, você vai ver que ao meio-dia escureceu. Quase que um eclipse, mas não era um eclipse. Ao meio-dia, as trevas tomam conta do dia.
Nós que somos cristãos sabemos o que estava acontecendo. A cortina do templo estava sendo rasgada, o acesso ao céu e a Deus estava sendo permitido por todo mundo. As coisas estavam se transformando no mundo espiritual. Mas para quem não tem fé, esse momento foi um momento assustador. E aí, se você começar a fazer as correlações, no livro do profeta Amós, que é um livro pequenininho, que já conta um pedaço da crucificação no Antigo Testamento, a gente vê escrito que Deus tinha previsto que isso ia acontecer e determinado que ele faria isso. Porque ele diz, naquele dia eu escurecerei o sol e as trevas tomarão conta do dia. Alguns estudiosos que escreveram no princípio da história da igreja disseram que as trevas eram possíveis de ser sentidas. Era como se você sentisse os demônios e a escuridão no seu ombro enquanto você assistia. Esse talvez deve ter sido o momento de maior silêncio na crucificação de Jesus. As trevas eram sentidas ali. E aí escurece, Jesus dá o seu último brado. E ele grita, meu Deus, meu Deus. Em português seria isso, né? Por que o Senhor me abandonou? Algumas coisas podiam estar acontecendo ali, né? O nosso objetivo hoje é estudar o que aconteceu e por que ele usou essas frases. Eu não sei se você sabe, mas essa frase, na verdade, é o começo do Salmo de número 22. Quem aqui já sabia disso? Poucas pessoas, né? Então hoje vai ser uma curiosidade interessante, porque nós vamos usar o Salmo 22 para ilustrar várias coisas. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta aí no Salmo 22, você pode abrir, porque nós vamos voltar em alguns versículos. Na verdade, eu quero te aconselhar a ler o Salmo 22 em casa, porque o Salmo 22, ele é considerado o 5º evangelho. O Salmo 22, que foi escrito quase 1000 anos antes de Jesus aparecer na terra, é considerado o 5º evangelho, porque o que está escrito no Salmo 22 é uma cena, uma ilustração perfeita do processo de crucificação. Outra curiosidade é que a crucificação, ou o método de crucificação, não havia sido nem inventado ainda. Quando Davi escreve esse salmo, ele escreve esse salmo num estilo literário quase que profético, porque nunca havia acontecido uma crucificação. Diz a lenda que os assírios foram que inventaram a crucificação e os romanos a aperfeiçoaram. Mas nessa época não existia crucificação. Nenhum criminoso era crucificado nessa época. E aí Davi escreve, dizem os estudiosos, que você consegue encontrar 27 referências da crucificação de Jesus no Salmo 22. No Salmo 22 você encontra os ossos deslocados, o coração derretido, a humilhação, as roupas divididas, vários pedaços da crucificação e do processo de crucificação estão aí no Salmo 22, quase 1000 anos antes de Jesus ter sido crucificado. Interessante, né? E é desse pedaço que a gente vai tirar, mas o Salmo 22, se você abriu aí na sua Bíblia de curiosidade, o primeiro versículo diz a mesma coisa que Jesus disse. E no mesmo idioma, na verdade, porque Jesus falava aramaico, que é uma variação do hebraico. Então, se você ler essa passagem em Marcos, você vai ver escrito em aramaico, onde Jesus proclama algumas coisas. Eu não falo aramaico, mas é muito provável que as palavras sejam Ilahi, Ilahi, lama sabachthani. Em hebraico, ao invés de Ilahi, é Eloi, que é o que está escrito aí em Mateus. E são as mesmas palavras escritas ali no Salmo 22. O Salmo 22, como eu disse, é tido como o 5º evangelho. Por que Jesus clama o Salmo 22 no momento da crucificação? Bom, eu particularmente, eu não sei você, mas eu não acredito que ninguém sendo crucificado ia lembrar de falar versículo bíblico. Não faz muito sentido na minha cabeça. Por que eu vou falar um versículo bíblico no meio do meu processo de crucificação? Mas era muito comum que as pessoas usassem um vocabulário das Escrituras nas suas conversas, assim como é hoje. Se você parar para reparar, se 2 cristãos se cruzarem na rua, e aí alguém que não é cristão está observando de longe, como que a gente se cumprimenta? A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, Vaz. Paz do Senhor, varão. Como é que tá? De glória em glória. A pessoa que não é cristão, que não tem fé, vai olhar e falar assim, o que esses caras estão falando? Não entendi nada. Então, na minha singela opinião, eu acredito que Jesus já tinha absorvido esse vocabulário, até porque era judeu, aprendia as Escrituras e falava como um judeu. Então, talvez ali naquele momento ele recitou esse salmo. Talvez esse salmo tenha sido recitado para que Jesus pudesse dizer o que ele sempre disse quando as coisas aconteciam com ele. Quando Jesus foi se batizar, por exemplo, e ele se apresenta para João para participar de um batismo que Jesus não precisava participar.
Porque o batismo de João era um batismo para se arrepender. E Jesus não tinha do que se arrepender, porque não tinha pecado. Mas ele se apresenta para João e João fala: por que eu vou te batizar? E aí Jesus responde para ele: para que se cumpram as Escrituras. Quando Jesus prevê a sua morte para os seus discípulos e eles não concordam, Jesus diz que isso tinha que acontecer para que se cumpram as Escrituras. Talvez na cruz Jesus grita: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Para que se cumpram as Escrituras. Isso é uma prova para os judeus. E até hoje os judeus olham para tudo isso e não conseguem entender que Jesus era o Messias que eles esperavam. Ou talvez Jesus tenha usado o Salmo 22, porque o Salmo 22, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito dele na frente da mensagem, mas o Salmo 22 ele é dividido em duas partes. A primeira parte dele, os primeiros 20 versículos, falam a respeito do sofrimento do Messias. A segunda parte fala a respeito da vitória da nação de Israel e a glória de Deus. Então é muito provável que Jesus tenha começado o Salmo 22 dizendo: meu Deus, por que o Senhor me desamparou? E lá debaixo da montanha os judeus percebessem que ele citava um salmo e logo se dessem conta: Deus não vai abandoná-lo. Porque no final desse salmo, no final dessa canção, no final disso que ele está recitando, a gente escuta que Deus não me esqueceu, que Deus não me abandonou, que Deus não deixou de olhar para a minha aflição, que nós vamos cantar a glória dele no meio da congregação. Então talvez os judeus olhassem para aquilo e falassem: opa, vem aí mais uma profecia. Essa é a primeira hipótese, que Jesus citou o Salmo 22, porque ele imaginava que os judeus iriam entender. A segunda hipótese do que estava acontecendo ali é que Jesus de fato não sofreu. Algumas pessoas acreditam que Jesus não sofreu, que todo esse processo de crucificação era uma encenação. É difícil para nós acreditarmos nisso, mas no começo da igreja, uma escola de pensamento de um grupo de intelectuais chamados de gnósticos, que, diga-se de passagem, eram os inimigos intelectuais mais vorazes de Jesus. Toda a pregação de Jesus, quando você lê o Evangelho de João, por exemplo, ele é uma afronta ao gnosticismo. É uma afronta à busca do conhecimento. O povo que acreditava que com o corpo não precisava tomar cuidado, podia fazer qualquer coisa. Esse povo, os gnósticos, eles eram os inimigos intelectuais de Jesus. E eles acreditavam que Jesus, por ser o próprio Deus, por ser Messias, não podia sofrer na cruz. Afinal de contas, um Messias, o herói dos judeus, morto na cruz, a pior morte que tinha, seria no mínimo uma decepção para os judeus e inconcebível para os gregos, aqueles que se diziam sábios, porque nenhum rei pode morrer na cruz. Afinal de contas, as próprias escrituras dos judeus afirmam que amaldiçoado é aquele que é pendurado no madeiro. Como pode o meu rei, o meu Messias, ser amaldiçoado? Então os gnósticos acreditavam que Jesus não sofreu de verdade. E é dos gnósticos que a gente tira aquela expressão que a gente usa até hoje. Ontem a gente aprendeu isso aqui no seminário. Quando as pessoas falam para você: mas Jesus falou, se te bater do lado direito, você dá a outra face. E aí a gente responde: mas Jesus era Deus, né? Eu não sou Deus. Vocês estão conseguindo entender? Então os gnósticos acreditavam que Jesus não sofreu de verdade. É uma hipótese. Eu gosto de pensar nessa hipótese da seguinte maneira: quem tem filho aqui que já foi para a escola vai entender o que eu estou dizendo. Eu lembro que em 2015, quando eu voltei da Austrália para o Brasil, uma das primeiras coisas que a gente fez logo no começo do ano de 2016 foi colocar minha filha na escola, porque a gente queria que ela aprendesse português, ela não falava português. E aí eu levei ela para a escola e, como todo primeiro dia de aula, eu coloquei ela ali na entrada e falei para ela aquela frase que parte o coração de todo pai: papai só pode vir até aqui, daqui para frente é contigo. E aí eu me lembro como se fosse hoje, né? Nos primeiros dias ela pegava na mão da professora, meio trêmula, olhava para trás, meio desconfiada, e ia andando. Só que o que ela não sabia é que eu havia pedido permissão para a diretora para ir acompanhar a aula de fora da porta. Porque como ela não falava português, eu tinha medo de que as professoras não conseguissem lidar com ela. Então, enquanto ela fazia a aula, nas primeiras horas de aula, eu ficava observando pela janelinha para ter certeza de que estava tudo bem. Eu acredito que essa ideia dos gnósticos talvez se encaixe melhor nesse pensamento. Que Deus virou para Jesus e falou: o Pai só pode vir até aqui. Daqui para frente, você precisa passar por isso sozinho.
mas eu não vou te abandonar. Eu estou aqui, estou olhando pela janela. Eu acredito que essa ilustração é uma boa ilustração para a gente entender o que os gnósticos pensavam. E a terceira possibilidade é que, de fato, quando Jesus grita, por que o Senhor me abandonou? Deus realmente o havia abandonado. Eu não sei como que você vai explicar isso na sua cabeça, e como eu disse, também não é meu objetivo explicar isso para você. Mas se em algum momento a gente consegue separar de fato as duas pessoas dessa trindade, Deus o Pai e Deus o Filho, nesse momento o homem Jesus se sente abandonado e grita, e Deus fala, realmente eu não posso compactuar com isso. Essa terceira hipótese talvez seja a hipótese mais difícil da gente engolir. Mas é algo que a gente precisa processar também. Quando Jesus clama, porque o Senhor me abandonou, pode ser, isso é só uma expressão minha, uma conjectura, pode ser que Jesus, por ter que passar por esse processo de lidar com o pecado e ter absorvido todo esse pecado, fosse impossível para Deus o Pai olhar para ele. E eu estou contando tudo isso dessa maneira para você entender a gravidade do que Jesus passou, para que nunca mais a gente deixe de levar a sério o que foi a cruz de Jesus. Quando a gente lê a carta aos Hebreus, por exemplo, no 2º capítulo, a gente vê escrito, no versículo 17 e 18, se eu não me engano, que Jesus não é um sacerdote que é alheio às nossas dores, mas ele é um sacerdote que entende as nossas dores. O que isso quer dizer? Quando você estiver passando por sofrimento, dor, lágrima, doença, abandono, divórcio, falta de dinheiro, nunca mais você pode dizer assim, eu estou me sentindo como se Deus tivesse me abandonado, porque o Filho dele passou por tudo isso e muito mais. E ele passou por tudo isso e muito mais para poder dizer para você, eu sei o que você está passando. Ele não é alheio às nossas dores. Ele entende o que a gente está passando. Talvez, nesse momento, uma das escrituras interessantes, também em Abacuque, vou só citar, você não precisa abrir, um versículo interessantíssimo diz que os olhos de Deus são muito puros para contemplar o pecado. Os olhos de Deus são muito puros para contemplar o pecado. A gente tem a mania de dizer que Deus detesta o pecado, mas ama o pecador. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai acabar dizendo alguma coisa que a gente não quer dizer. Porque nesse momento, e entenda bem o que eu estou querendo te dizer, nesse momento, Jesus assume uma postura que era impossível para o pai olhar. Entenda bem comigo, hoje a gente tem bastante crianças aqui, eu tenho 2 filhas. Uma tem 9 anos de idade e a outra tem 1 ano e meio. A cena aqui, e o que eu vou falar agora aqui é ruim, é gráfico, mas ainda assim não chega nem perto do que aconteceu com Jesus. Mas a cena aqui seria mais ou menos a seguinte: se um sequestrador tivesse sequestrado as minhas filhas e eu descobrisse onde era o cativeiro, eu iria até lá no cativeiro, ligaria para a polícia no caminho, para a justiça no caminho, e quando eu chegasse lá, eu ia presenciar o torturador torturando as minhas filhas. Seja lá qual for o método de tortura. Física, psicológica, abuso sexual, tudo que você pode imaginar de pior que alguém esteja fazendo com uma criança, eu ia presenciar. E aí na hora que a polícia chegasse, com os atiradores de elite, todo mundo posicionado, todo mundo pronto para acabar com o problema e salvar as minhas filhas, na hora que a ordem fosse dada, eu pulo na frente da arma e falo, não faça isso, porque ele não sabe o que faz. Foi isso que Jesus falou na cruz, e a gente viu nas últimas mensagens, quando ele fala, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o exemplo mais próximo que eu consigo te dar, e eu te garanto que ainda está muito longe do que Jesus passou. Nesse momento que ele clama, talvez seja muito difícil de explicar, porque nós estamos acostumados a lidar com o Jesus Deus, o Jesus que é o mesmo que Deus.
Quando a gente lê Filipenses capítulo 2, por exemplo, a gente lê que ele que era Deus, não considerou o fato de ser Deus algo que ele deveria se apegar, mas ele se transformou homem, veio à terra, sofreu tudo que deveria sofrer, e quando a gente lê essas coisas, ele se esvaziou de si mesmo. Como que a gente entende alguém se esvaziar de si mesmo, da sua essência? Ele deixou de ser... Entenda bem o que eu estou te falando para você não separar isso, ou o pessoal que está assistindo online não pegar esse clipe separado. Ele deixa de ser Deus na pessoa de Jesus, para que eu e você, enquanto somos pecadores, possamos ter a oportunidade de chegar perto de Deus. Não vou nem dizer nos tornarmos um com Deus, porque seria muita prepotência minha, embora essa seja a promessa. Nesse momento, é como se a gente tivesse, é o Deus Filho, eu não sei se você já viu esse exemplo, quando você cola duas folhas perfeitamente uma com a outra e deixa secar as duas folhas, depois de um tempo, se você tentar separar as duas folhas, o que vai acontecer? As duas vão ser rasgadas, nenhuma está inteira. Foi o que aconteceu com Deus ali. Se a gente levar essa hipótese a sério, nesse momento da crucificação, o que acontece com Deus é que tanto o Deus Pai quanto o Deus Filho são rasgados da sua essência, por minha causa e por sua causa. É a essência e a descendência, os dois ao mesmo tempo, em decadência. Essa frase é uma frase que você pode levar para casa. A essência de Deus e a descendência de Deus em decadência, pela minha ascendência. Veja o tamanho do sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Ali, o que aconteceu foi que o Filho se viu separado do Pai. E eu não sei se você consegue entender teologicamente o que eu estou querendo dizer, mas separado do Pai significa morte. Na cruz, Deus morreu. Na cruz, Deus experimenta a morte eterna. A morte eterna que era o meu e o seu castigo. A consequência do pecado, porque assim diz Paulo em Romanos, todos pecaram, todos estão destituídos e o salário do pecado é a morte. Na cruz, a pessoa de Cristo experimenta a morte. Ele precisava experimentar a morte para que eu e você pudéssemos experimentar a vida. Na cruz, como eu disse, Deus morreu. E interessante que só morre quem comete pecado, porque o salário da atitude do pecado, essa é a construção teológica, é a morte, a separação de Deus, o estar longe de Deus eternamente. Só que o que aconteceu com Jesus foi pior do que pecar. Quando você lê a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, Paulo diz que aquele que não tinha pecado, ou seja, aquele que nunca cometeu uma atitude de pecado, aquele que nunca cobiçou, aquele que nunca roubou, aquele que nunca teve luxúria, aquele que não teve nenhuma atitude digna de ser condenada, se tornou o próprio pecado. Ou seja, tudo que Deus abomina na sua e na minha atitude foi despejado na pessoa de Jesus e se transformou um pecado ambulante. Quando Deus olha para essa construção pecaminosa pregada na cruz, ele não resiste. E aí ele se vira. E é aí que Jesus grita: por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor está longe? Por que o Senhor não me responde? Por que eu não consigo te sentir? Eu não sei você, mas quando eu consigo entender isso, eu não consigo mais reclamar da vida. Eu não consigo mais reclamar da minha situação. Quando Deus olha para Jesus na cruz, entenda bem, ao longo da história, há muito tempo atrás, Deus havia pedido para um cara chamado Abraão para entregar o próprio filho deles. Quem conhece aqui essa história? Deus virou para Abraão e falou assim: Abraão, sacrifica o teu filho, quero ver se você tem essa moral. E aí Abraão sobe na montanha, estava pronto para matar o filho, e na hora que ele ia degolar o filho dele, aparece o quê? Um cordeiro, que era o símbolo de Jesus. Na cruz, Deus é colocado na mesma situação desafiadora do que Abraão, só que não havia cordeiro para Jesus.
Deus se viu forçado pela própria determinação que ele mesmo já havia determinado, de degolar o seu próprio filho, por amor a mim e a você. Isso é o que Deus faz na cruz. O desafio que ele deu para Abraão, que ele teve misericórdia de Abraão, ele não teve misericórdia dele mesmo. Dele mesmo. Com ânsia talvez ânsia de vômito, se é que Deus pode vomitar, com ânsia, ele olhava para a cruz e ele rejeitava Jesus. Essa é a terceira hipótese que muitas pessoas acreditam. Ali na cruz, quando Jesus se torna o pecado, entenda bem, você precisa entender isso perfeitamente. Quando Jesus se torna pecado, para que eu e você nos tornássemos justiça de Deus, não havia perdão depois desse ponto. Não tem perdão. Se alguém quisesse fazer a mesma coisa que Jesus fez e assumisse o meu e o seu pecado, ele levaria a culpa. É por isso que a gente lê que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele de fato levou sobre ele. Não tem perdão depois dessa. Graças a Deus que Jesus não precisava de perdão, porque se ele precisasse de perdão, o nosso Salvador seria condenado à morte eterna. Isso é o que acontece na cruz, quando ele grita: por que o Senhor me abandonou? Deu para entender até agora o que está acontecendo na mente de Jesus? Eu rodo por muitos lugares, tenho muitos amigos em muitas igrejas, muitos pastores, e eu acho que falta hoje em dia uma pregação clara a respeito do que é a cruz de Jesus. Porque a gente se converte, a maioria das pessoas se converte à igreja, se converte ao clube, se converte ao social, se converte ao status, mas raras são as pessoas que se convertem ao Cristo crucificado. Raras. Por quê? Porque dá nojo de ver o estado do Cristo crucificado. Não chama a atenção de ninguém. É ruim. É visivelmente difícil de encarar. Mas eu acho que a gente precisa mais dessa pregação. Porque só o Cristo crucificado é o Cristo que reina. Porque aquilo que era símbolo de vergonha passa a ser, para nós que temos fé, símbolo de vitória. Quando a gente olha para a cruz, ela está vazia por uma razão. É porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Essa história vem depois. Mas a cruz, que era um motivo de vergonha, se torna para nós um motivo de vitória. Por isso a gente não deve se envergonhar. Por isso a gente não deve ter vergonha do Cristo. Por isso a gente não deve viver uma vida apática de ir à igreja. Por isso eu falo para as pessoas, ir à igreja sozinha é desperdício de tempo. Porque a mensagem que nós temos na igreja, a gente estava falando aqui no começo do culto sobre as eras, antes e depois. Eu acho que depois de 2020, depois dessa pandemia, os crentes vão entender o poder da mensagem da igreja. Porque nunca na história, nunca, nem na época dos pais da igreja, nem na época da perseguição, nem na época dos reformadores, houve tanta possibilidade de se falar para tanta gente a respeito de Jesus. E aí a minha pergunta para você é o seguinte: quando você abre a boca no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, quando você abre a boca, uma média de 150, 200 pessoas vêm. O que você está falando para eles? O que a sua vida transmite? Você trabalha com 20, 30, 40 pessoas. Quantas delas já foram impactadas pela sua vida? Quantas delas você chegou, sacudiu e falou: meu amigo, você não tem noção que depois dos 70 ou 80 anos que você viver, acabou? Quantas delas você foi claro? Ou talvez você não subscreva essa tese de que céu e inferno, mas quantas delas você chegou e falou assim: sabe aquele sinal de cruz que está no topo das igrejas católicas? Você sabe o que aquilo significa? Você sabe que Jesus morreu para que você tivesse vida? Quantas pessoas no seu dia a dia, e eu estou falando de quantas de propósito, para quantificar, porque a gente fala para as pessoas de política, a gente fala de novela, a gente fala de futebol, mas de Jesus que é bom, nada. Por quê? Porque a gente se envergonha, porque nós somos os 11 discípulos. Talvez até o 12º, se não fosse forçado a ficar com Maria, corremos de Jesus. Na hora que ele está sendo crucificado, ninguém quer ser crucificado com ele. E um dos princípios para ser discípulo de Jesus é sofrer com ele. Sofrer com ele. Jesus não é uma vida de mar de rosas. Jesus é uma vida de mar de espinhos.
na coroa que vai na sua cabeça e na cabeça dele. Ah, mas ele já ganhou tudo para me dar. Ilusão sua. Em momento nenhum Jesus prometeu paz para você. Ele é sim o príncipe da paz, mas ele prometeu tribulação. Ele é sim o dono do ouro e da prata, mas ele prometeu sofrimento. Foi o que ele te prometeu. Foi o que ele me prometeu. Talvez, por isso a mensagem da igreja está se diluindo em meio aos coaches, em meio à cultura, em meio ao que é legal. Porque a gente se esqueceu da mensagem do Cristo. Essas 3 hipóteses são possíveis. Seja lá a hipótese que você escolher acreditar, as 3 hipóteses são possíveis. Talvez ele citou o Salmo para que se cumprisse a Escritura. Talvez ele disse porque fazia parte da cultura dele, do vocabulário dele. Ou talvez ele estivesse ali começando a citação de uma canção. Seja lá o que você resolver acreditar, eu gosto de pensar que... Essa semana passada, por exemplo, eu fui visitar uma família que o filho de 5 anos estava com um tumor na cabeça. E aí eu fui visitar a família e algumas pessoas perguntaram para mim assim, o que você falou quando você chegou lá? Nada. Falei nada. Fui lá visitá-los. Falei, se vocês precisarem, eu estou aqui. Só isso. Por quê? Porque sofrimento não requer explicação. Sofrimento requer compaixão. Ninguém está procurando explicação teológica por que uma criança de 5 anos tem um tumor na cabeça. Ninguém precisa de explicação teológica do porquê o seu casamento não deu certo. Ninguém precisa de explicação teológica do porquê fulano de tal nasceu com defeito. Não existe explicação teológica para isso. Qualquer pessoa que tiver uma resposta pronta para isso, é uma pessoa que não tem entendimento de nada. Requer só compaixão. Requer só entender, ter empatia. Essa é a ideia da cruz. Mas eu tenho para a gente terminar, eu tenho uma quarta hipótese. Uma quarta hipótese. A hipótese é que, como todo salmo, o Salmo 22 é uma música. Vocês sabiam que os salmos são músicas? O livro de salmos que você tem na sua Bíblia é uma coleção, são 5 coletâneas. E cada uma dessas coletâneas tem um princípio, tem um propósito. E o Salmo 22 faz parte da coletânea de salmos que fala de sofrimento. Na verdade, o Salmo 22 deveria ser mais vívido e mais popular na sua mente do que o Salmo 23. Se eu perguntar para você recitar o Salmo 22, você não vai saber, porque a maioria das pessoas não aprendeu isso na escola bíblica dominical. Mas se eu perguntar, fala o Salmo 23, todo mundo sabe de cor, certo ou não? O Senhor é o meu e nada me falta. O Salmo 23 é famosíssimo, mas o Salmo 22 deveria ser mais famoso do que o Salmo 23. Porque o Salmo 22 fala da crucificação, que é a base da nossa fé. A nossa fé está baseada num evento chamado crucificação e a ressurreição de Jesus. A nossa fé não está baseada em nenhum documento, nossa fé não está baseada em nenhum livro, a nossa fé não está baseada em nenhum concílio. A nossa fé está baseada na ressurreição de Jesus Cristo e na sua morte na cruz. Então a gente deveria saber o Salmo 22. E o Salmo 22, como eu disse, é uma música. Então eu acredito, isso aí é uma conjectura minha, uma teoria minha, você não precisa sair daí falando, a Bíblia diz isso. Não, você não precisa sair assim, isso aqui é o certo. Não, você acredita se quiser. Mas eu acredito que Jesus, enquanto ele estava pregado na cruz, ele começou a canção assim como se eu começar qualquer canção que é popular hoje nos nossos dias. Por exemplo, se eu começar a cantar assim, porque ele vi, posso crer. Todo mundo sabe, certo ou não? Eu acredito que Jesus, por esse salmo ser famoso no meio deles, ele começa a canção, Senhor, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor está longe? Por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor está ignorando as minhas aflições? Mas talvez pela falta de fôlego, talvez pela falta de vida dentro dele, ele desfalece antes que a canção acabasse. Mas lá embaixo, no pé da montanha, as pessoas ouviam a canção, e quando chega do versículo 20 para frente, eles recitavam a parte que diz respeito à vitória, que diz coisas como, o Senhor não negou a minha aflição, o Senhor não se virou para mim, o Senhor não esqueceu do meu sofrimento, nós vamos cantar da sua glória no meio da congregação. E a última frase, olha que interessante, a última frase do Salmo 22, sabe qual que é? Está consumado. Que é a última fala nossa, a última mensagem, está
consumado. A palavra em hebraico é assá, é a mesma palavra tetelestai em grego. Jesus grita em outro evangelho, quando ele na cruz, a última palavra que ele grita é: acabou. Eu fiz tudo o que tinha que ser feito. 1000 anos atrás, Davi escrevia: já acabou. A nossa esperança está decretada por Deus. 1000 anos antes da crucificação. Então, para a gente terminar, dá tempo de eu terminar ainda? Dá tempo, né? Para a gente terminar, eu quero te falar uma curiosidade do Salmo 22. Leia aí o Salmo 22 no versículo 6. Salmo 22, versículo 6. O que está escrito aí? Eu sou um verme. Por que e não um homem? Por que Jesus disse que ele era um verme? Por que Jesus disse que ele era um verme? A maioria das pessoas com bom senso não precisa nem de conhecimento hebraico para isso. A maioria das pessoas com bom senso diz que ele falou que era um verme porque ele se sentiu humilhado. Seria o equivalente hoje, desculpe a expressão, de alguém dizer assim: cara, não está valendo nada, eu sou o cocô do cavalo do bandido. A maioria das pessoas diria isso. Óbvio que salvo as devidas proporções. Mas não é isso que quer dizer. Na literatura hebraica, porque os salmos foram escritos em hebraico, na literatura hebraica a gente tem um recurso literário chamado remes. Grava bem isso, que eu acho que você nunca ouviu isso na sua vida. Isso que eu vou te falar agora, você nunca ouviu na sua vida. Remes é um recurso literário hebraico que a gente usa para descobrir o que está escrito por trás das palavras. Quando Jesus, por exemplo, diz: eu sou a verdadeira videira, é porque ele está querendo dizer que tem uma videira falsa, em João capítulo 15. Então essa verdadeira videira faz alusão a uma videira falsa. Assim é também no Salmo 22. E como eu disse para vocês, o Salmo 22 tem 27 referências da crucificação. Essa é uma delas. Esse verme é uma dessas referências. E aí você fala assim: mas como? Não tem verme em lugar nenhum, nem Mateus, Marcos, nem Lucas, nem João. Como que esse verme tem a ver com a crucificação de Jesus? Fico feliz de você ter perguntado, vou te responder. Esse verme, a palavra verme no hebraico é a palavra rimá. Rimá, se fosse traduzir para português, escreveria R-I-M-A-H. Só que nesse texto, no versículo 6 do Salmo 22, está escrito toulá. T-O-W, se fosse para escrever em português, T-O-W-L-A, ou toulaath, que é uma outra palavra em hebraico, que é uma palavra específica. Só tem uma coisa que se chama toulá no mundo, que é um vermezinho pequenininho, vermelho. Esse verme vermelho, de uma cor, a cor dele é uma cor que se mistura entre púrpura e escarlate. Para quem tem consciência, já está entendendo o que eu estou querendo dizer. Esse verme pequenininho, que se chama toulá, é um verme, como eu disse, vermelho, e a fêmea deles dá luz a filhotinhos uma vez na vida. Diferente de outros animais que procriam várias vezes, ela dá luz uma vez na vida. Ela põe ovos uma vez na vida. Uma vez só. E nessa uma vez que ela resolve pôr os ovos, quando ela entende que é a hora de pôr os ovos, ela é um verme muito comum no Oriente Médio, então ela procura troncos de árvore seca, ou cercas de madeira, e ela sobe nos troncos e se gruda no tronco, de tal maneira que ela se transforma com o tronco, é inseparável. Se você quiser tirar esse verme aqui antes da hora, você tem que partir ele no meio. Ela se torna um com a madeira, assim como Jesus na crucificação se tornou um com a cruz. Porque na única vez que Jesus resolve dar vida, ele sobe no madeiro. Está pegando não? Aí você está falando assim: você está exagerando. Calma que tem mais. Quando esse verme sobe, a fêmea cria um casco por cima do tronco, e esse casco, debaixo desse casco, que é as próprias costas dela, ela põe os ovos. E ali os ovos são fecundados. Depois de um tempo, as larvinhas nascem e elas se alimentam do corpo da mãe ainda viva. E aí eu quero te trazer para a cena da ceia, quando Jesus, antes de ser crucificado, diz o quê? Esse é o meu corpo, que é dado por vós. Comam. E esse é o meu sangue, que é dado por vós.
bebam. As larvas se alimentam da mãe ainda viva, do corpo da mãe viva. E à medida que as larvas vão se alimentando, o corpo da larva vai se torcendo da cabeça até a cauda. E ela faz uma forma que, quando elas estão acabando de se alimentar, prontas para serem liberadas, o corpo da mãe faz uma forma de um coração. Acredite ou não. Faz uma forma de um coração. E no último momento que as larvas vão ser liberadas, a mãe, num ato natural que Deus determinou, se autodestrói, que ela já está nas últimas, e ela libera um líquido da cor escarlate, púrpura, que é a cor do seu sangue. E esse líquido cobre as larvas e mancha as larvas para o resto da vida. E elas se tornam vermelhas. É por isso que a gente diz que nós fomos lavados pelo sangue. Porque sangue não lava, sangue mancha. Mas a expressão lavados pelo sangue de Jesus é porque o sangue foi derramado e cobriu. E assim, do mesmo jeito que as larvas nascem debaixo da proteção do sangue da mãe, que está grudada no madeiro, Jesus, dizem os estudiosos, se tornou um com a cruz porque ele estava grudado, porque o sangue dele coagulou de tal maneira e o excesso de suor do processo bioquímico que ele passava fez com que ele se tornasse um com a cruz. Todos aqueles que nascem do Espírito nascem debaixo da proteção do sangue de Jesus. Aí você fala assim, você está exagerando. Tem mais. Tem mais. Esse verme chamado Toulá, que é a palavra que Jesus usa, a palavra que Davi usa, na verdade, descrevendo a crucificação. Quando ele acaba esse processo, as larvas são liberadas. Presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. A mancha do sangue fica na madeira. Os judeus foram instruídos por Deus, em Deuteronômio você encontra essa instrução, foram instruídos por Deus a usar o sangue e a mancha desse verme, que era muito comum no Oriente Médio, para tingir o pano que fazia a roupa do sacerdote e a cortina que cobria o Santo dos Santos. Para quem não é crente, você não entendeu nada, mas para quem é crente, você fala assim, meu Deus, está tudo escrito na natureza. É por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 1 que a natureza demonstra a glória de Deus. Esse verme era usado para isso, só que o curioso é, durante 3 dias, os judeus aprenderam que eles podiam vir e raspar o sangue da madeira, porque o sangue saía, e eles podiam usar o resto mortal da mãe, com a mancha que ficou na madeira, para fazer o tingimento dos tecidos. Só que 3 dias depois, num processo automático, os pentecostais já pegaram já, 3 dias depois, num processo automático, é sério gente, em 72 horas, na hora que bate a 72ª hora, começa um processo químico nesse vermelho, que ele vira uma cera que solta automaticamente da madeira, e a cera é de que cor? Branca. O vermelho, carmesim e escarlate de sangue se transforma numa cera branca, que cai no chão e fica idêntico ao maná que o povo colhia quando chovia do céu. É o corpo que alimenta. Esse branco que cai no chão, dizem os estudiosos que fica alvo como a neve. Alvo como a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Isaías, capítulo 1, versículo 18, 700 anos antes de Jesus, diz o seguinte: ainda que os seus pecados, ó povo de Israel, sejam vermelhos como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. É fantástico. Não tem como explicar isso daí. Isso é o que acontece no processo de crucificação. A cruz, para a gente terminar, a cruz não é um castigo. A cruz de Jesus não é uma punição. Embora a gente leia em alguns contextos que o castigo que estava sobre nós foi sobre ele, a cruz não é um castigo. A cruz é um momento suspenso na história que Deus preparou antes da fundação do mundo para demonstrar o amor dele, como a mãe Toulá,
para os seus filhotes, para cobrir todo aquele que tem fé com o sangue do Cordeiro, para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha vida eterna. A cruz é um momento suspenso na história para demonstrar o amor de Deus. Não é uma punição. Quando Jesus clama, por que o Senhor me abandonou? A minha tese é que ele se sentiu abandonado sim, que ele foi abandonado sim, mas que essa canção estava só começando. E tem 2000 anos que nós estamos ecoando essa canção. Porque ele foi abandonado no madeiro, mas 3 dias depois ele ressuscitou, e hoje eu e você não estamos mais sós, porque quando ele sobe, ele manda alguém para ficar conosco. Ele diz, eu não vos deixarei sós. Por quê? Porque eu experimentei solidão, vocês não. Depressão? Não. Tristeza? Não. Vocês não acreditam no que eu estou falando. Vocês não acreditam no que eu estou falando. Uma última coisa, eu vou chamar a Débora para vir aqui para a gente terminar. Eu acredito que são 2000 anos que a gente está ecoando essa música que Jesus começou. 2000 anos. E hoje, tem uma canção que a gente canta aqui, que eu já quis até consertar essa canção. Eu achava que essa canção estava escrita errada. Ousadia minha, né? Eu achava que essa canção estava escrita errada. Porque a música... Enfim, vamos cantar essa música aí. Eu não vou cantar, prometo para vocês, eu só vou tocar para a Débora poder cantar. Mas eu quero que você faça o seguinte, de tudo isso que eu preguei aqui, tudo isso que eu preguei, presta atenção no que está acontecendo. Presta atenção nessa música. Sobre participar da sua obra, vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Vou te explicar por que eu quis cantar essa música, que nem parece ser uma música tão triste assim. A música diz o seguinte, aqui na capela a gente sempre diz que a música tem que ensinar tanto quanto a pregação. A música diz assim, eu olho para a cruz, e aí para a cruz eu vou. Porque a cruz, ela era colocada no caminho de Roma para assustar os vilões, né? Mas nós somos atraídos pela cruz. Porque quando a gente vê a cruz, a gente corre para ela e não dela. Então ele diz, eu olho para a cruz eu vou, mas eu vou para participar do seu sofrer. Do seu sofrer, participar. Para quê? Para a sua obra cantar. Que é o que ele diz no Salmo 22, eu cantarei a sua obra no meio da congregação. Aí ele diz assim, o meu Salvador, na cruz ele mostrou o quê? O amor do Pai e a justiça de Deus. A gente está preso há 2000 anos num debate, Deus é amor ou Deus é justiça? Deus é os dois. E na cruz ele demonstra os dois, o amor de um Pai e a justiça de Deus. Conseguiu perceber? E aí o refrão dessa música diz assim, como é que é? Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Eu tinha um problema com gentilmente, que eu acho que Deus não atrai ninguém gentilmente. Eu acho que é brutal a morte de Jesus na cruz. Mas o autor quis escrever gentilmente. Eu acho que é porque a gente não é forçado, mas é porque naturalmente aqueles que são chamados pelo Espírito vão atrás de Jesus. Então, a minha intenção é que se você não entendeu nada do que eu preguei hoje, é que essa música seja a pregação de hoje. E aí a gente saia daqui com essa música na cabeça. Aí eu vou te convidar para a gente cantar de novo, mas agora cantar com a convicção da cruz. Amém? Vamos lá, a Débora vai ajudar a gente, aí nós vamos cantar com a convicção da cruz. Eu olho para a cruz e para
cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Nunca mais você vai cantar essa música igual. Nunca mais. Hoje, a gente tem uma oportunidade sine qua non. Há 2000 anos atrás, Jesus morreu na cruz. E quando as pessoas clamavam antes da cruz, ninguém tinha esperança. Hoje, nós temos pessoas sendo crucificadas todos os dias. O pobre, o preto, o gay, o diferente, todos os dias eles são crucificados. A nossa sociedade, a nossa igreja aprendeu a crucificar aquele que pensa diferente de nós. Só que hoje, nenhum Jesus precisa morrer de novo. Ele já morreu por todos eles. Ele morreu pelo gay, ele morreu pelo hétero, ele morreu pelo pobre, ele morreu pelo rico, ele morreu pelo preto e ele morreu pelo branco. Porque na cruz, todos nós somos iguais. Na cruz, todo mundo é igual. Daqui para frente, pelo menos aqueles que se dizem cristãos e que congregam aqui na capela, ninguém vê cor, ninguém vê sexo e ninguém vê classe social. Amém? Essa é a minha conclusão de hoje. Que a cruz te leve para esse lugar, onde você entende que todo mundo é igual e todo mundo precisa de perdão, inclusive você. Amém? Pai, obrigado por hoje, obrigado por essa oportunidade fantástica de te adorar e te louvar. Obrigado pela cruz, obrigado pelo sacrifício do seu filho. Obrigado porque ele levou sobre si a consequência do nosso pecado. Obrigado porque o Senhor não nos abandonou. O Senhor pode até ter abandonado Jesus, mas por amor a nós, o Senhor continua conosco e nós somos gratos. Muito obrigado, Pai, e que esse amor nos constranja e nos compila a compartilhar com outras pessoas todos os dias das nossas vidas. Que nós sejamos instrumentos nas suas mãos, para a honra e glória do seu nome. Amém. Amém. Espero que você tenha um ótimo domingo. Mais uma vez, se você estiver nos visitando, não vá embora sem passar ali pela sala. O Bernardo tirou os livros daqui, eu ia mostrar aqui agora. Ali dentro a gente tem alguns livros fantásticos que vão te ajudar a entender melhor isso daí. Todos os livros que estão ali é de gente que ou eu conheço ou eu aprendi. Então não vá embora sem passar por ali e analisar o que a gente tem, vai te fazer bem. No mais, tenha uma ótima semana. Deus te abençoe. Os visitantes podem vir para cá, para a sala, se você quiser pegar o seu kit. E ali naquela sala, na saída, estão os nossos livros. Até semana que vem, se Deus quiser.